Nesse canal que tá escrito aqui, ó. Vou dormir com essa música, hein? Vou dormir com esse som. Boa noite a todos. Grande prazer estar com todos vocês aqui nos acompanhando. Mais um evento da nossa Comissão Especial de Falências e Recuperação Judicial da OABRS. É um grande prazer contar com todos vocês que estão nos assistindo. Esse evento é um evento muito especial, que é o nosso primeiro evento regional da comissão. Nesse ano, especialmente, na verdade, esse evento já tinha previsão de ser presencial. Infelizmente, em função de fatores de pandemia e isolamentos, tivemos que direcionar para o ambiente virtual. Não vai ser menos interessante, mas sabemos que e todos agora, nesse momento, saudade dos eventos presenciais, mas tão logo a gente consiga equalizar, retomaremos eventos regionais, com a participação dos membros da comissão, o pessoal também de fora da comissão da recuperação da OAB. Bom, aqui a ideia hoje é nós tratarmos de uma forma mais macro da crise empresarial
que não é em questão de pandemias. A gente sabe que no Brasil, em função até o passado ser incerto, no Brasil temos, infelizmente, um desestímulo ao empresário, desestímulo porque temos muitas dificuldades para o empresário, questão trabalhista, matriz fiscal, relação com fornecedores, relações de financiamentos. Sabemos agora que a taxa bancária, a taxa financeira, pouco mais adequada em parâmetros internacionais, mas mesmo assim foge um pouco a competitividade de um mundo empresarial global. Então, sabemos que no Brasil a crise está sempre assombrando o empresário, por motivos externos, por motivos internos, mas está sempre assombrando o empresário. E a ideia desse evento de hoje é tratarmos das ferramentas jurídicas de como manejar dívidas de naturezas diversas, seja natureza trabalhista, natureza tributária, natureza bancária, financiamentos, fornecedores, de uma forma global. A ideia é a gente apresentar aqui algumas alternativas jurídicas para tentar seguir aí amenizar os problemas do empresário do dia a dia, de forma que a gente se consiga aí focar na sua atividade fim, sem que aqueles problemas pontuais de endividamento de determinadas naturezas possam afetar a vida do empresário, o crescimento ou até a sobrevivência do empresário. Aqui não posso de saudar com louvor aí todas as OABs da região noroeste do estado, que realmente estão participando em peso desse evento. É um grande prazer contar com vocês aqui. Nos comprometemos, tão logo a pandemia, todos esses problemas aí de isolamento passe, faremos um evento local, como foi feito no ano passado. Tivemos um evento no ano passado, a comissão na região, o evento foi super bom, público muito bom, então nos comprometemos, tão logo passe isso, faremos o evento também presencial na região. As demais regiões que nos assistem também podem contar com a comissão, que estaremos presentes. A partir do ano que vem faremos uma rodada de eventos regionais. Esperamos aqui na comissão que sejam eventos presenciais. Caso a gente tenha algum problema ainda que siga nessa questão de isolamento, de afastamento, faremos daí no formato virtual. Bom, iniciando os trabalhos aqui agora, eu gostaria de apresentar nossos queridos palestrantes, debatedores. Aqui, primeiro, começo com a doutora Juliana Biolk, grande amiga, membro da Comissão de Recuperação, profissional atuante na área de insolvência, de reestruturação extrajudicial, está no DNA dela, filha do nosso querido Oswaldo Biolk, relator do projeto de lei da 11.101. Então, tá no DNA da família a área da insolvência, a área da antiga concordato, depois já começou voando, né, Juliano, com a recuperação judicial. Então, é um grande prazer te ter aqui conosco. Do outro lado também aqui o nosso doutor César Rilo, também membro da comissão, especialista também na área de insolvência há longos anos, também com ênfase muito na área tributária e financeira, com pós-graduação, MBA na área financeira. Então, tem bastante experiência nessa parte de reestruturação empresarial, sabendo que a parte de insolvência ou reestruturação não é focada unicamente na área jurídica, é uma atuação inevitavelmente multidisciplinar, com advogados, economistas, contadores, financistas, e por aí vai. É longo o perfil aí de profissionais envolvidos na área de insolvência. Prazer também de ter aqui César com a gente. Por fim, não menos importante, muito pelo contrário, temos aqui o nosso querido professor Cássio Cavalli. O Cássio Cavalli eu acho que eu tive a primeira aula com o Cássio Cavalli em 2005. Em 2005, num curso de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, curso de Direito Societário. Ele ministrou uma aula e, na verdade, a aula já era excelente. E hoje tá melhor do que era antes, imagina a qualidade que está agora, porque foi realmente uma aula que me despertou para o direito societário. Então, realmente foi um grande prazer te ter aí como parceiro e como amigo aí desde 2005, foi o nosso primeiro contato
mais próximo, né, Cássio? Escritor de obras clássicas na área de insolvência, parecerista. Então, é um grande prazer, Cássio, te ter aqui conosco. Professor, parceiro, amigo, é muito legal estar contigo aí, poder beber da tua água, dos teus conhecimentos aqui conosco essa noite também. Também é membro da nossa querida Comissão de Recuperação Judicial e Falências aqui da OAB-RS. Muito obrigado, Cássio, por ter conosco aqui. Bom, pessoal, então, sem maiores delongas, e de modo até a gente transformar esse evento um pouco mais dinâmico, a ideia, especialmente, 3 asteriscos, por ser um evento virtual, nossa ideia realmente é tornar algo mais dinâmico, mais atrativo para vocês que estão nos assistindo. Então, a ideia realmente nós esquematizamos aqui alguns assuntos pontuais para ter uma lógica de abordagem, e a ideia é cada um dos debatedores aqui, falar um pouquinho sobre o assunto, interagir entre si. Eventualmente, eu vou fazer comentários pontuais para tentar apimentar o debate. Então, a ideia aqui é a gente tratar de ferramentas legais de reestruturação de dívidas. Nesse ambiente, a gente pode falar de ambientes extrajudiciais, ambientes judiciais, ferramentas diversas de natureza jurídica. Temos a própria Lei 11.101, estruturas de reestruturação de dívidas extrajudiciais, que passam por uma homologação ou não, uma homologação judicial. Temos a própria recuperação judicial, que é uma ferramenta que hoje a gente já pode dizer que já foi muito testada, bem ou mal testada, e aqui a gente vai tratar os casos que deram certo e por que deram certo, e os que deram errado, por que deram errado. Acho que é importante não cometer os erros passados, e também tratar daquelas dívidas que não se sujeitam aos procedimentos, por exemplo, a dívida de natureza tributária. Então, para começar aí os debates, eu queria acho que talvez até por uma ordem cronológica, de algo um pouco menos invasivo, temos aí o Instituto da Recuperação Extrajudicial previsto na Lei 11.101, e só para também não ficar muito vinculado aos conceitos jurídicos da lei, trata-se de uma grande negociação extrajudicial. A gente fala, o especialista na área, de uma reestruturação extrajudicial que eventualmente possa utilizar do mecanismo da recuperação extrajudicial para fazer valer para uma extensão maior de credores que não aderiu a uma proposta, a um plano de reestruturação de dívidas. Então, para tratar desse tema de pronto, eu queria já passar a palavra para a doutora Juliana Biolchi, que conhece bastante de ferramentas de reestruturação de dívida extrajudicial e eventuais homologações em juízo através do mecanismo da recuperação extrajudicial. Sabemos que tem muitos desafios nesse mecanismo, porque não são todas as classes de credores que conseguem aderir a esse plano de recuperação extrajudicial. Sabemos que tem um momento certo para isso, tem um perfil de dívida para isso. Então, Juliano, eu queria te passar a palavra para tu dividir um pouco a tua experiência, os conhecimentos. Aí eu sei que tu já participou de alguns processos de reestruturação de dívidas extrajudiciais que também foram levados à homologação em juízo. Então, te passo a palavra aí para tu contribuir com o nosso debate hoje. Por favor, Juliana, uma boa noite. Obrigada. Boa noite, Roberto. Primeiro, antes de tratar um pouquinho do assunto, quero cumprimentar os nossos colegas, o Dr. César, o Dr. Cássio, né? É uma grande honra estar aqui dividindo esse painel com vocês. Agradecer às OABs subseccionais aí da região Nordeste que se engajaram no evento e divulgaram entre os seus associados, seus integrantes, melhor dizendo, essa data, enfim, para que nós pudéssemos, então, levar a quem está na ponta, vamos dizer assim, né, vivendo no dia a dia a situação de crise, que às vezes precisa dar uma resposta para o seu cliente e não tem uma vivência muito grande no tema, né, precisa de conhecimento, enfim, ouvir uma discussão sobre isso. Então, acho que é nesse sentido que a gente está aqui hoje tratando desse tema. E tu bem colocaste, né, Roberto, todo o projeto de revitalização de empresas, vamos dizer assim, né, de tentar fazer com que a empresa supere uma situação de crise, ele passa por alguns pilares, né? O aspecto jurídico é um deles, né? A reestruturação do endividamento segundo as ferramentas jurídicas é apenas um desses aspectos. Toda empresa ou todo negócio que entra em crise, aqui a gente está falando para um público
bastante vinculado também ao agronegócio, então, né, vamos ter oportunidade depois de tratarmos aí da questão, eventualmente, do produtor rural, se isso vier à tona, e uma seca nova aí se avizinhando, já um problema de crise no ano passado ainda, né, que saiu mais fácil do que se imaginava em função de preço de dólar, mas, enfim, um cenário talvez tormentoso pela frente. Todo negócio ou empresa que entra em crise precisa passar por três momentos distintos aí dessa sua revitalização, que é corrigir a operação, tratar problemas operacionais, né? Trazer dinheiro novo para retomar a liquidez, principalmente dependendo do momento em que se chega a esse negócio em crise, e reestruturar a dívida, né? E aí nós temos para reestruturação de dívidas alguns meios legais, que são esses que nós vamos discutir hoje à noite. O primeiro deles, em ordem, como tu bem colocaste, Roberto, era o que eu dizia antes, em ordem de menor invasão, vamos dizer assim, né, ou de menor dano à reputação, ao relacionamento do devedor com os seus credores, é a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial foi uma das grandes inovações da Lei 11.101, né, nós não tínhamos essa ferramenta antes, né. Eu, como tu disseste, tenho uma trajetória bastante relacionada a isso. Eu comecei com meu avô quebrando, então eu já passei. Eu era criança, já passei por várias etapas desse problema e comecei a trabalhar com concordata. Então, a gente não tinha uma alternativa, né? A gente tinha um favor legal que impactava nos débitos quirografários e significava, na mais das vezes, aí uma moratória das dívidas. Com a recuperação extrajudicial, inclusive naquela lei anterior, antes de avançar, né, a gente já tratou disso em outros fóruns, chamada os credores por uma negociação coletiva era considerado até um ato de falência, né? Ninguém decretava falência por conta disso, mas podia acontecer. Então, nós não tínhamos uma ferramenta, a gente tinha essas negociações individuais e passava direto para concordado. Com a Lei 11.101, veio a ideia, então, de criar um instrumento muito mais focado em negociação e muito menos trabalhado a partir de judicialização, né? E esse instrumento entrou em vigor, não ganhou tanta evidência, agora que a gente está vivendo um momento em que há um risco bem significativo de que as demandas aumentem e o nosso judiciário não consiga atender todos os processos que vão, enfim, chegar ao seu balcão, né? Um judiciário assodado por 80 milhões de ações, a recuperação extrajudicial ela voltou à baila aí da discussão, bastante impulsionada. Então, a recuperação extrajudicial é uma ferramenta bem interessante, mas ela tem algumas peculiaridades. A principal delas, na minha concepção, é iniciar o processo de renegociação com os credores no momento certo, em que ainda há relacionamento, em que ainda há confiança e em que ainda há um certo ambiente para um acordo de não agressão, vamos dizer assim, né? Ainda que ele seja formalizado ou apenas consensuado de forma apalavreada, vamos dizer dessa forma, né? Então, a recuperação extrajudicial, ela se presta para projetos em que a crise ainda não avançou tanto em termos de crise de liquidez, em que ainda, talvez, a inadimplência não tenha se tornado crônica, né? E que tenha ambiente para renegociação com o credor. Ela se presta a esse tipo de situação e ela tem algumas vantagens, na minha opinião, e a principal delas é a flexibilidade. Você não é obrigado a levar para uma recuperação extrajudicial todo o seu endividamento, como acontece com a RJ, né, em que as dívidas, com as exceções legais, depois a gente vai falar disso, elas são todas abrangidas pelo plano de recuperação. Então, na recuperação extrajudicial existe essa flexibilidade, existe o não tratar credores por classe, então isso permite também montar cenários, vamos dizer assim, de reestruturação de dívida, e a recuperação extrajudicial, ela tem a grande vantagem de não impactar tanto na reputação da empresa no pós, né, homologação, quando essa homologação acontece. À medida que muitas vezes se pode optar por não homologar, a homologação ela pode ser facultativa nos casos em que há 100% de adesão, né? E mesmo que se trate de homologar, muitas vezes essas recuperações elas estão protegidas por cláusulas de sigilo e de confidencialidade, que, aliás, é bastante recomendável. Então, a gente tem algumas experiências nesse sentido, né, de trabalhos feitos nessa área, boa parte deles não homologados, né, reestruturações de endividamento que acabaram acontecendo sem a necessidade de levar ao judiciário, justamente por ter acontecido essa intervenção no momento oportuno, né, com credores estratégicos, então também não preciso pulverizar isso muito para muitos credores, e temos também aí algumas experiências em que a gente levou para dentro do projeto 500 credores e está negociando
esses 500 credores aí, ao mesmo tempo que exige muito braço, exige muita, né, muita organização, mas também é possível fazer. Os credores, acho que é importante até para pontuar, né, eles são contactados pelo devedor, que eles apresentam um plano de recuperação extrajudicial, então, na verdade, a reestruturação da dívida, ou a reestruturação do endividamento, né, muitas vezes o reparcelamento, às vezes a emissão de algum tipo de título, dependendo da complexidade do caso, né, mas esses planos de recuperação extrajudicial, então, precisam ser aderidos, né? Precisa vir o termo de adesão credor por credor. Se a gente chega a 60% de adesão dos credores abrangidos, a gente pode aforar o pedido de homologação. Se a gente chega a 100% de credores, a gente não precisa, então torna-se a homologação facultativa. A partir do momento que se entra com o pedido, acontece a suspensão das ações envolvidas no plano, abrangidas pelo plano, então temos aí um stay period, né, que também protege a empresa, que pode servir para algum tipo de blindagem. A discussão toda pós-pedido, apresentação de pedido, ela é muito mais restrita do que uma recuperação judicial. Então, ela tem um ambiente menos litigioso, uma situação bem mais tranquila, até porque ela vem negociada, né, do que uma recuperação judicial. Como a gente falava antes, é um instrumento que está ganhando mais evidência, a gente tem visto cada vez mais projetos, né? Ontem mesmo saiu a notícia que foi homologada a recuperação extrajudicial de uma das empresas do grupo Odebrecht, né? Um endividamento bastante alto, bastante significativo, e a gente vê que é um projeto, é um tipo de trabalho com bastante espaço para começar a acontecer, né? É uma ferramenta que precisa entrar no norte de quem trabalha com reestruturação de dívidas, tem muita potencialidade, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, aí os meus colegas vão tratar do assunto, e eu gosto bastante desse tipo de projeto, porque a gente tenta, né, cada vez mais entrar quanto antes melhor, e a recuperação extrajudicial se presta muito para isso, né, para poder entregar para o cliente um resultado que seja menos traumático e menos danoso. Não que a recuperação judicial deva ser isso, mas ela acabou se construindo desta forma. Então, assim, já em benefício das boas práticas e aí de atenção ao tempo, né, as minhas primeiras considerações aí da recuperação extrajudicial seriam essas, né, já que tu me disseste antes que eu sou muito bem comportada, quero continuar sendo, estou te devolvendo a palavra aí conforme o tempinho combinado. Obrigado, Juliana. Realmente, tu é craque no conteúdo e craque em respeito às regras. Realmente, sou teu fã, tu sabe disso. Mas muito bom. E é bem por aí, na verdade. O que tem que se ter em mente, que é algo que, se bem manejado, é menos... É que nem um paciente normal. Um paciente que vai ao médico, é prescrito um medicamento X, e ele não segue a prescrição médica e acaba se agravando o caso e acaba se direcionando para algo mais invasivo, como a própria recuperação judicial, que a gente vai trabalhar esse tema aqui um pouco hoje. Então, a recuperação extrajudicial mesmo, eu sou fã do Instituto. O Cássio aqui, a gente já conversou muito sobre a recuperação extrajudicial. Em grupos de trabalho que a gente tem em São Paulo, a gente estimula, né, Cássio, buscar ferramentas extrajudiciais, tirar um pouco do judicial, tirar do jurídico, porque tem elementos que a gente consegue, sim, resolver problemas lá na origem, lá na ponta. Mas quando está o negócio esquentando, quando dá aquele grande problema, normalmente o Cássio é chamado ali para dar um parecer, né, Cássio? É chamado assim, olha, vai por esse lado, porque é aqui que está o certo. Então, Cássio, queria te ouvir um pouquinho tua experiência nesses casos de recuperação judicial. Sei que tu participou de alguns de forma super ativa, alguns de forma como parecerista mesmo, ativa, mas de uma forma dando toda a suportação para a tese que estava sendo implementada a fim de homologação. Queria te ouvir um pouco tua experiência nesses casos de recuperação extrajudicial e alguma dica que possa dar para o pessoal aí, como professor. Professor pode pedir dica, a gente pode pedir dica, né? Aquela dica do bebedor, né? A gente pode pedir dica para professor. Então, quais as dicas que tu dá aí naquele momento ali que vai optar por uma recuperação extrajudicial, uma judicial? A palavra é tua, Cássio. Maravilha. Bom, é um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui hoje, poder participar desse encontro de debates e com queridos colegas e amigos, enfim. Então, eu acho que só isso
já faz valer a noite, estar junto de gente competente e querida, né, ao mesmo tempo. E deixa eu falar um pouco, né, rapidamente sobre a minha experiência. Eu creio que a maior parte das pessoas não me conhece, enfim, então, né, diferentemente, deixa eu ser informal aqui do Roberto, do César e da Juliana, que são muito conhecidos no meio, né, de reestruturação em todo o Rio Grande do Sul do Brasil, enfim. Deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou professor de Direito e, durante um determinado tempo, por alguns anos, enfim, eu trabalhei com reestruturações, com crise de empresas de imenso porte, empresas de grande porte, multinacionais, enfim, muitas vezes assessorando as companhias controladoras, os acionistas, enfim, em busca de uma melhor solução para o problema, né? Então, muitas vezes meu trabalho era muito mais de avaliar, montar estratégias, colocar o cardápio para o cliente decidir e depois, enfim, a companhia controlada no Brasil, enfim, seguiria o seu rumo com algum advogado qualificado local, enfim. E nós temos vários excelentes advogados e advogadas aqui para tocar esses casos. E a minha experiência acumulada nesses casos foi basicamente a seguinte: é muito alinhada com o que a Juliana falou. Problemas, crise empresarial, que se manifesta sobretudo com problemas de caixa, problemas de liquidez, né? Problemas de fluxo de caixa. Claro que tem outras manifestações, mas essa é a típica, né? Quer dizer, você tem como gerar valor, enfim, só que os boletos estão se vencendo mais cedo do que as faturas estão entrando, enfim, então você tem que conseguir organizar a casa, e isso pode significar mudar o endividamento, né? Quer dizer, alongar o endividamento, ou desinvestir, quer dizer, se desfazer de determinado ativo para entrar dinheiro no caixa, para poder equilibrar esse fluxo de caixa, enfim. E depende muito, né, como a Juliana falou, do perfil de endividamento. E aqui eu falo não só para advogados, falo também para não advogados que nos assistem, empresários, enfim. A primeira coisa que tem que ser feita, e isso é muito importante, é compreender qual é a estrutura da dívida dessa empresa, e, enfim, para conseguir pensar estratégias para lidar com essa dívida. Por exemplo, aqui, se o problema do endividamento da empresa é um problema tributário, bom, a recuperação judicial não é o melhor caminho para lidar com problemas tributários, porque as dívidas tributárias não vão ser reestruturadas num processo de recuperação. No máximo, a recuperação judicial vai conseguir impor alguma moratória, né, algum período em que o fisco não vai conseguir cobrar, mas o problema vai continuar lá. Ou seja, você tem que pensar, então, caso a caso, estrutura de capital por estrutura de capital. E daí o que eu recomendaria, né, e que eu sempre recomendei, começa fazendo uma diligência para compreender o seu negócio, compreender a sua estrutura de fluxo de caixa, a sua estrutura de dívida. Isso tem que ter muita clareza e acreditem, até ser feito esse trabalho por profissionais qualificados em direito e em finanças, é um trabalho multidisciplinar esse, o empresário, muitas vezes, não tem conhecimento detalhado da sua estrutura de dívida e, portanto, de quais seriam as melhores estratégias para lidar com o problema. Essa diligência envolve pegar todos os contratos que a empresa tem e olhar cláusula por cláusula, ver garantia por garantia, levantar os processos judiciais que essa empresa tem, trabalhistas, por exemplo, compreender como é que se dá a evolução desse problema trabalhista. E dependendo daí do perfil de dívida, da estrutura de dívida e das estratégias possíveis para enfrentar essa dívida, bom, daí se vai pensar ou em renegociar a dívida privadamente com credores, e isso pode ser conjugado com venda de ativos para conseguir fazer caixa, para adoçar um pouco o ânimo dos credores, né, que vão aceitar melhor essa renegociação, ou às vezes, dependendo das projeções de caixa, vindo um novo financiador que vê valor na companhia, na empresa, no empreendimento, que pode entrar como acionista ou como financiador por dívida, emprestando dinheiro para a empresa com garantias para conseguir reestruturar.
E daí tem a atuação muito importante de vários fundos de investimentos em situações de crise empresarial, que têm, né, feito avaliações de negócios e têm apoiado negócios nas reestruturações. Isso é muito importante, né? Então, não sair correndo para a última opção, né? Mas sim, primeiro conheça o seu negócio, entenda as estratégias possíveis, quais são os problemas, né? E, portanto, como enfrentar esses problemas. E, claro, né, se uma primeira estratégia não funciona, né, se vai para uma segunda e assim vai. Então, se não se consegue resolver o problema com os credores, porque alguns credores estão reticentes, mais combativos e ameaçam atrapalhar toda a negociação, se pode tentar dar um passo seguinte, que é pensar numa recuperação extrajudicial. E qual é a diferença de uma negociação privada para essa recuperação? Fundamentalmente, uma negociação privada, todo mundo tem que assinar para se vincular pelo contrato. Numa recuperação extrajudicial, basta que 60% dos credores que vão ser reestruturados assinem, que daí o juiz vai e assina em cima, homologa, e aquele contrato vincula, inclusive, os credores que são dissidentes, que estavam reticentes, que não queriam assinar o contrato. E a recuperação judicial, enfim, tem essa mesma lógica, só que com uma estrutura para viabilizar a negociação nos casos em que os credores estão muito dispersos, aí tem que suspender as execuções, chamar todo mundo para negociar, e uma maioria vai aprovar um dado plano. Tem um crescente aqui, né, entre resolver privadamente, trazendo o financiador, desinvestindo, adoçando aqui o ânimo dos credores com alguma garantia, com algum pagamento, enfim, e indo para uma imposição majoritária aqui numa recuperação extrajudicial, em que uma parte dos credores vai ser vinculada contra a sua vontade. Então, isso já gera um pouquinho mais de fricção na relação com os credores. E, por fim, a recuperação judicial acaba tendo mais desses reflexos e desses custos reputacionais, enfim, né, e impactos. Então, evidentemente que quanto mais forte é o remédio, maiores são os efeitos colaterais. E, portanto, né, ninguém recomenda que se inicie alguma estratégia pela ferramenta mais forte, mais radical, que tem mais efeitos colaterais. Se a gente conseguir resolver isso antes, melhor. Por exemplo, a doutora Juliana, especializada em reestruturação de dívidas e de problemas de crise, não lida só com o problema de crise, né? Lida também com a gestão do contencioso da empresa. Às vezes, a gente consegue ganhar algum tempo investindo numa administração melhor das disputas trabalhistas ou tributárias, assim por diante, né, que essa empresa tem, e enquanto se tenta arrumar a casa. Mas, às vezes, não é possível. Às vezes, essa gestão se torna muito complexa, muito cara e pouco efetiva para o custo dela, e daí você tem que dar um passo adiante, e assim, né, e assim vai. Ou seja, eu diria, comecem conhecendo a sua empresa, e para isso contem com profissionais qualificados. Quem é um bom profissional qualificado para fazer isso, além de, evidentemente, assessores, enfim, terceiros potenciais investidores que vão olhar para o negócio sem aquela carga afetiva que os fundadores da empresa normalmente têm, vão olhar com uma maior isenção e, se enxergarem valor, vão fazer investimentos ou vão estar dispostos a fazer investimentos. E se aprende nesse processo de negociar. O Dr. Roberto, o Dr. César, por exemplo, eu sei que nas reestruturações que fazem, muitas vezes atuam em conjunto com fundos de investimento que vão fazer uma diligência detalhada e veem oportunidades de bons investimentos, e são operações ganha-ganha, são operações em que entra o financiador e a empresa consegue destravar os impasses aqui, resolver o seu fluxo de caixa e volta para a vida normal. O que eu diria nesse contexto agora da pandemia, só para fechar essa primeira intervenção? Eu diria fundamentalmente o seguinte: a pandemia está, na minha leitura, chegando ao final, apesar de na Europa ter um pouco de crescimento de casos, nos Estados Unidos,
Aqui no Brasil, na minha leitura, a gente está realmente chegando ao final da pandemia. E por que eu leio dessa forma? Pelo fato de que em 7 de setembro, aqui em São Paulo e no Rio, teve um maior fluxo de pessoas no litoral do que no Réveillon. Foram milhões de pessoas no litoral paulista, por exemplo, apinhadas em praias, supermercados, farmácias, tudo como no litoral, como todo mundo conhece, apinhado. E era de se esperar, então, que em 2 semanas teria um pico de casos e de óbitos, enfim. E o que aconteceu ao longo de setembro foi o oposto. Fechou o hospital de campanha do Ibirapuera, porque teve alta o último paciente. Ontem mesmo na Folha deu que 2/3 das vagas de UTI abertas em hospitais de campanha já foram fechadas porque não tem paciente. Enfim, então, eu creio que o Brasil, e essa é uma projeção que alguns fazem, tem um número de contaminados efetivo muito superior ao número de contaminados testados, que tiveram positivo. Uma das projeções é de 15 vezes mais. Então, a gente tem 5 milhões de testados positivos e uma projeção é que a gente teria 75, 80 milhões de pessoas contaminadas, mas não perceberam, não manifestaram sintomas, e, portanto, isso já torna mais difícil a vida do vírus para circular. Por isso que tem caído, e, claro, depende de qual região do Brasil, mas o Brasil consistentemente está reduzindo o número de casos e, portanto, acho que a gente está na reta final e com as vacinas todas tendo um desempenho muito bom, estão bem acelerados essas vacinas. Então, eu acho que para o primeiro trimestre já do ano que vem, a gente começa a ter uma vida mais normal e no segundo trimestre segue daí o baile. E o que importa disso, fundamentalmente, que, na minha opinião, a minha percepção é a seguinte, em história, aliás, quando teve a gripe espanhola em 1918, dizem que o carnaval de 1919 do Rio foi o maior carnaval da história. Por que razão? Porque estava todo mundo ansioso, com receio do vírus, sofrendo, enfim, como agora, todo mundo com a quarentena, com ansiedade e assim por diante. E quando passa, é aquela euforia de vamos para a rua, eu quero consumir, eu quero empreender, eu quero fazer. E eu creio que é muito importante que as empresas que agora estão com dificuldades financeiras, de fluxo de caixa, façam agora o dever de casa, contratem os profissionais corretos, façam as suas diligências, preparem as suas estratégias e implementem aquelas que forem implementáveis, mas não sem antes consultar profissionais qualificados, porque às vezes a gente vai e troca os pés pelas mãos, para arrumar a casa, para estar pronto para pegar esse boom de retomada que eu acredito vai ocorrer para o segundo trimestre. Quer dizer, começa no primeiro trimestre, mas ocorre, se é perceptível, no segundo trimestre do ano que vem. Quem tiver com a casa arrumada, quando tiver esse boom, vai conseguir se afirmar no mercado, uma boa posição de mercado, e talvez quem demorar um pouco mais, talvez perca esse embalo, enfim, daí venha a ter mais dificuldade depois de se afirmar no mercado. Então, o que eu diria é, fundamentalmente, contratem assessores jurídicos qualificados, com experiência, e que sejam pragmáticos. Ou seja, não peguem uma receita de bolo. Vamos avaliar o negócio, vamos ver se dá para reestruturar negociando, se pode entrar algum investidor, vão entender os contratos, as dívidas, o contencioso. Se não der para reestruturar, ou se for melhor tentar uma extrajudicial, enfim, mas profissionais que estejam dispostos a fazer esse diagnóstico detalhado e montar um plano, uma estratégia de ação para conseguir reestruturar a companhia, enfim, as empresas, os empreendimentos, a tempo de conseguir pegar esse boom que a gente vai ter para o início do ano que vem. Muito bom, Cássio, muito bom. Com um professor que é, e bom professor, que é, conseguiu fazer a leitura do cenário do mais extremo ao mais leve, que no caso, puxando para o mais leve a recuperação extrajudicial, sim. E é uma questão de timing mesmo. Tu puxou uma questão do timing. Agora tem que buscar, agora se organizar, porque aqui na frente vai ter água limpa.
Tem que, mas não adianta tu não se organizar e querer beber água limpa, que realmente não vai conseguir chegar no rio. Então, a questão do time é fundamental. E a gente vê nesse período, desde março até agora, algumas empresas foram efetivamente muito eficientes. Empresas que estavam desde a situação mais suave, que precisavam passar por uma reorganização geral do seu negócio, e estão se transformando agora, aproveitaram a pandemia para tirar ali levantar o tapete, tirar os problemas e se reorganizarem, até aquelas mais com uma crise mais latente, mais intensa, onde buscaram mesmo resolver alguns problemas, não jogar só para baixo do tapete, mas realmente resolver os problemas. E o time, me parece que é o nosso grande desafio aqui nos processos de reestruturação. Então, eu já quero passar a palavra de pronto aí para o César, que tem bastante experiência também em processo de insolvência, e a questão do time, acho que é a regra de ouro para qualquer processo de reestruturação, o momento certo, óbvio, que o próprio Cássio comentou, de profissionais qualificados, não só um profissional X, conforme o caso, uma variedade de profissionais para gerar uma resposta mais assertiva para o caso na mesa. Mas o time realmente é algo que todos os especialistas da insolvência, eu não vejo um que não fala. Qual é o principal dica que for dar para um processo de reestruturação? É o time. No momento certo, para buscar as pessoas e buscar realmente transformar, mudar ali o que está desconfortável ou já está realmente situação bem mais complicada. Então, a questão do time, César, como é que tu enxerga aí que, de fato, um processo de recuperação extrajudicial, talvez seja o grande nome mesmo, a busca por tempo, que não volta, o tempo não volta. Então, passo a palavra para ti aí, para passar a tua experiência aí, nos casos que conseguiu, o time foi certo, e aqueles que realmente o time passou, virou vinagre, e as soluções foram mais agressivas, mas vamos ficar na mais amena, por enquanto. Te passo a palavra. Perfeito. Obrigado, Roberto. Agradecer o convite aqui, enfim, para participar aqui do evento, com os ilustres colegas aqui, atuantes na área, atuantes e profundos conhecedores, e mais importante que tudo, não atuantes só enquanto profissionais, advogados ou pareceristas, mas muito engajados institucionalmente e, na verdade, sempre estar incrementando os institutos realmente de recuperação do empresário através de projetos de lei ou de participação de eventos, de instituições, para realmente levar informação ou melhoria à nossa legislação. E também saúdo aqui a possibilidade da gente estar fazendo esse evento virtual, ainda que em decorrência de problemas, mas o bacana é que nós estamos em um evento que ele é nominado como um evento regional, mas nós temos aqui um alcance nacional devido a estarmos utilizando essas ferramentas online. E não poderia deixar de fazer o comentário em cima da colocação do Cássio. Cássio, estou torcendo para que as suas previsões em termos de Covid estejam certas, e se elas se confirmarem, o Brasil realmente vai ficar coroado como o país do carnaval, porque vai ter feito o carnaval, entrado na pandemia e vai poder voltar para o carnaval com a pandemia resolvida. Então, seremos coroados realmente o país do carnaval, será sensacional. Mas, dito isso, passo a questão da posta pelo Roberto. Tu trouxesse a questão do time, né, Roberto? E nós estamos falando exatamente em ferramentas legais para a recuperação do empresário, para a lidar com dívidas acumuladas. A questão do time é muito importante, porque nós estamos falando aqui, dentre as ferramentas, nós temos principalmente, já indo para o âmbito da legislação propriamente dita de insolvência, na Lei 11.101/2005, nós temos duas grandes ferramentas, que é a recuperação extrajudicial, muito bem exposta, inclusive, pela Juliana, que trouxe os ditames principais e conceituais de como se comporta a recuperação extrajudicial. E nós temos, conforme também teceu comentários do Cássio, a recuperação judicial, que já é um remédio um pouco mais amargo. E, basicamente, o trânsito entre esses remédios ele vai se dar pela observação do time, em que momento, efetivamente, que o empresário buscou o assessoramento
e buscou uma ferramenta para lidar com esse endividamento. Então, assim, o timing vai ser fundamental aqui. E aí eu trago uma colocação, uma reflexão, que é uma questão de insolvência efetivada versus insolvência potencial. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para mim, o timing está muito nesses dois polos. Porque, normalmente, a gente vê projetos de reestruturação ou tentativas de renegociação em cima de insolvências efetivadas. Ou seja, é aquele momento da insolvência que costuma se falar no meio de reestruturação de default. É o momento que a empresa efetivamente, como o Cássio disse, os boletos já estão mais rápido que as faturas da prestação de serviço ou da venda do próprio empresário. Então, se impôs um endividamento maior de curto prazo do que os recebimentos que ele tem, o que trava a operação. Deixa de ser um problema econômico. Não é que a empresa tem uma dificuldade pela sua estrutura negocial. Ela tem uma impossibilidade de caixa. O caixa já se torna insuficiente para, no dia a dia, naquelas ações de tesouraria, fazer frente ao endividamento. Então, essa é a insolvência efetivada. E, normalmente, as empresas procuram auxílio nesse momento. Esse momento é um momento altamente equivocado para realmente se manejar os instrumentos, porque... E aí, normalmente, a gente depois começa a falar que a recuperação extrajudicial ela não tem tanta utilidade, ela é difícil ser utilizada. Ela é difícil pela inobservância do time. Porque quando tu chega nesse time onde o fluxo de caixa está comprometido, a litigiosidade entre credores e devedor já está exacerbada, porque os pagamentos já estão em atraso, eles já não estão acontecendo, já há protestos. Então, já há um conflito instaurado entre as partes. E, nesse momento, qualquer solução seria extremamente difícil. Ainda que nós tivéssemos uma legislação ainda muito melhor que a nossa, haveria problema. Então, assim, o timing é importante ser observado pelo empresário, a insolvência potencial. E a insolvência potencial é quando ele percebe que, a partir da rentabilidade dele do negócio, ele não paga mais as suas despesas correntes, potencialmente não pagará as suas despesas correntes, e seu endividamento do seu financiamento, que normalmente no Brasil é bancário. Quando perceptivamente, em projeções, ele já observa isso, ele já tem que ver onde que é o ponto de quebra lá na frente, e ele tem que começar a agir. Porque no momento em que não há uma maior animosidade com os devedores, ainda é mais possível criar essa ponte de ouro entre credor e devedor e realmente instaurar uma negociação de uma forma antecipada. E esse ponto eu coloco, e ele tem uma grande importância, exatamente para a gente centrar e dizer que sim, a recuperação extrajudicial pode ser uma grande ferramenta, mas como pontuado pela Juliana, é necessário a adesão de um número de X de credores. Então, não basta uma maioria simples, tu tem que ter realmente uma adesão expressiva. Essa adesão expressiva tem que estar no momento em que os ânimos e a conversa existe ainda de uma forma muito tranquila. E é essa a questão do time. É antes de uma corrosão financeira da empresa. E por que isso se torna mais importante ainda para nós? Primeiro, porque o empresário, primeiro, para ele fazer ele não precisa usar nenhum dos instrumentos, ele teria que ter uma adesão de todos os credores. Para extrajudicial, ele já não precisa de todos os credores, mas ele precisa de um quórum importante. Se ele não tiver um quórum importante, ele vai acabar se encaminhando para uma recuperação judicial, que é um remédio mais amargo. E ainda assim, lá ele pode ter dificuldades. E por que no Brasil, principalmente, isso é importante? Porque além de haver essa animosidade possível entre credor e devedor, nós, infelizmente, temos uma cultura de litigiosidade. A nossa sociedade é movida por litígio. É só nós observarmos os nossos números no Poder Judiciário. E em ambos os lados, com inadimplência dos privados entre si, privados com o poder público e do poder público para com os privados. Então, assim, a litigiosidade é a tônica no Brasil. E nas relações entre credores e devedores não é diferente. E, infelizmente, eu tenho que trazer esse dado aqui, Roberto, essa litigiosidade acaba, em dada medida, sendo, de certa forma, incentivada em alguma medida por alguns movimentos do judiciário. Por que eu digo isso? Por que ela acaba sendo incentivada? Primeiro, porque nós temos realmente uma demonização do empresário, e a figura da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, ela é usada assim de qualquer maneira, de forma larga. Então, assim, isso já oprime o empresário e isso coloca credores em uma posição de muita prevalência em muitos momentos.
e outras situações que a gente observa, inclusive nas recuperações judiciais, porque não há uma coordenação entre o Poder Judiciário Nacional, infelizmente. Por exemplo, nós temos o STJ abarrotado de conflitos de competência, porque mesmo com processos de recuperação judicial, onde é sabido e a lei determina que o juízo da recuperação é que deve definir eventual expropriação patrimonial da empresa devedora, os juízos trabalhistas avançam sobre esse patrimônio e não observam, normalmente não observam determinações do juízo da recuperação judicial. E isso faz com que tenha que ser movidos conflitos de competência no STJ, para o STJ reiteradamente, ao longo aí dos últimos 15 anos, tem que ficar proferindo decisões dizendo que deve ser respeitado o juízo da recuperação. Nós tínhamos que ter esperado já esse momento, 15 anos da lei, acho que já seria suficiente para nós termos uma coordenação suficiente do Poder Judiciário para não estarmos diante disso. Então, basicamente, eu centraria o problema e a importância do time, Roberto, porque nós temos uma cultura de litigiosidade, eventualmente alimentada em alguns momentos pelo Poder Judiciário não ter uma coordenação absoluta e que acaba tornando muito importante que o empresário realmente detecte com antecipação, então, essas dificuldades financeiras para colocar em marcha um instrumento adequado negocial, para nós deixarmos de ter que estar em palestras e eventos dizendo que esses instrumentos têm de difícil aplicação, que eles são de difícil solução, quando, na verdade, é uma questão muito mais de tempo e reconstrução cultural. Se nós formos por esse caminho, podemos ter certeza que a recuperação extrajudicial vai ser extremamente efetiva. A recuperação judicial nem se fale, né? Mas, muito provavelmente, nós nem vai chegar nela em muitos dos casos. Maravilha, maravilha. Mais uma aula para a gente. E é bem isso, na verdade. A questão do time / estímulos externos, que tu bem tocaste, a questão do judiciário, realmente é algo que assusta o empresário, assusta nós, combatentes aí do mercado, que assessoramos os empresários, empresas no Brasil. Então, realmente um grande desafio, uma arte, trabalharmos aí para um ambiente mais equilibrado e, como disse lá atrás, aquela frase saudosa do nosso querido ministro Malan: no Brasil até o passado é incerto. Vemos questões que já foram pacificadas, daí tem ações resolutórias e tem aquela coisa que o investidor estrangeiro é difícil de explicar. O Cássio comentou ali que trabalhamos com alguns grupos de investidores no Brasil ou internacional. Brasileiros é muito mais fácil, porque é mais fácil a explicação. Tu gasta menos tempo explicando como é que funciona, como é que a banda toca aqui no Brasil, e diferentemente do investidor institucional internacional, que acaba sendo um pouco mais complexo. Mas a ideia, então, nesse sistema todo de remodelagem de dívidas que temos no Brasil, eu acho que vocês abordaram elementos subjetivos importantes vinculados à recuperação extrajudicial, do time, do que pode compor, de uma medida menos invasiva. Eu acho que quanto antes se buscar mesmo essa busca por um controle maior de dívida, seja qual for a natureza, seja laboral, financeira, bancária ou trabalhista, o fornecedor, enfim, quanto antes melhor. Infelizmente, no Brasil, e o Instituto da Recuperação Judicial, desde o início, desde a origem, ele foi pouco testado, e depois foi testado e talvez o teste para algumas empresas pontuais, o que lá se determinou numa jurimetria feita ali, eu acho que em 2011 ou 2012, um percentual muito pequeno de empresas conseguia ter sucesso, que era um percentual, se não me engano, me corrija, de 4%, a primeira pesquisa foi de 4%. O pessoal pegou aquele número, mas só 4% das empresas sobrevivem. Eu não vou levar minha empresa para um hospital e lá o hospital vão entubar e vão matar a minha empresa. Só que o pessoal não entende que nada mais acontece do que o paciente já está morto, já todos os órgãos do paciente já estão debilitados ou não funcionam mais, e o paciente buscou o hospital, buscou o médico quando não mais tinha condições de sobrevivência. E é isso que tem que ser levado, por analogia, ao Instituto da Recuperação Judicial. Se pensar numa análise financeira, administrativa, financeira, de PDCA,
plano estratégico PDCA, a recuperação extrajudicial seria uma estratégia menos agressiva. Não funcionou, tem que testar ou planejar de novo, ou para o plano B. A recuperação judicial talvez é a alternativa num time certo, onde a empresa ainda tem atividades, tem condições de interlocução com seus fornecedores, seus clientes, seus financiadores, seus funcionários, tem ainda ativo no mercado suficiente para se posicionar. A recuperação judicial, sim, é uma ferramenta, e eu sou suspeito para falar, porque eu acredito muito na ferramenta da recuperação judicial, no momento certo e bem manejada. Então, se a gente pegar esses 4% aí que foram dessa primeira pesquisa, que está crescendo, na verdade, está que nem a Bolsa, está crescendo. Deu uma bagunçada na Bolsa essa semana por motivos externos, mas está melhorando, está crescendo, a Bolsa tem evolução. E se pensar naqueles critérios de quais as empresas que entram em recuperação judicial, quais as mensagens, qual o recado que a gente pode, o aprendizado que a gente pode tirar dessas empresas que tiveram sucesso. Eu queria passar a bola para vocês primeiro, professor Cássio, aqui daquelas empresas que realmente, depois queria ouvir também César e Juliana, extrair daquelas empresas que tiveram sucesso ou saíram melhores do que entraram. O que a gente pode tirar e passar para o nosso público aí de exemplos? Cássio, a bola é tua. Eu diria, fundamentalmente o seguinte, aqui eu destacaria 2 aspectos. O primeiro deles é todas as empresas que foram para a recuperação judicial e conseguiram atingir resultados que tinham sido estabelecidos, enfim, e são percebidos como positivos, satisfatórios, tanto faz se reestruturando a dívida, se vendendo ativos, enfim. Todas as empresas, sem exceção, foram assessoradas por profissionais especializados na matéria e que têm uma grande vivência nessa matéria. Isso sem exceção. Isso é muito importante pelo seguinte, porque o Roberto falou, você vai para um hospital e naquele hospital poucos sobrevivem. Tem uma diferença, porque esse hospital tem várias salas de cirurgia e tem salas em que há especialistas que têm experiência, e ali o índice daí de sucesso é muito alto, e também tem aquela sala de atendimento de clínica geral, enfim, que não tem a especialidade nesse assunto específico, e daí certamente vai ter menores probabilidades de sucesso. Então, eu diria procurar assessores profissionais, enfim, de direito e de finanças que tenham experiência em reestruturação. Por que razão? Não é só uma questão de conhecimento, que já é muito importante conseguir antecipar, saber quais são os problemas que podem acontecer, e se acontece não precisa aprender o que está acontecendo e qual é a solução, já conhece e já consegue, enfim, tomar as iniciativas necessárias rapidamente. Mas, além disso, vocês vão ver o seguinte, e isso é muito importante, o mundo da reestruturação é um mundo muito pequeno, e, portanto, quem tem experiência nesse mundo, quando vai assessorar, por exemplo, uma empresa que está em crise e vai conversar com um potencial financiador ou com credores, enfim, são pessoas que já se conhecem, todas elas. Já têm reputação estabelecida, já são pessoas que criaram vínculos profissionais em vários outros casos e que, portanto, conseguem dialogar com maior facilidade. Então, eu diria ter assessores legais, jurídicos e financeiros que sejam especialistas e que tenham experiência acumulada, enfim, isso é fundamental. Isso aumenta muito a probabilidade de êxito no final de um projeto de reestruturação, qualquer que seja, negociação privada, recuperação extrajudicial ou judicial. Então, eu diria isso. E a segunda coisa, que é muito importante também, é ter uma estratégia de financiamento durante a negociação e durante o processo, se for uma estratégia judicial. Por que razão? Porque quando se começa a negociar com credores, tentando reestruturar a dívida, o que se está dizendo para os credores? Que eu não estou conseguindo pagar a dívida agora, que eu não consigo, enfim. E o que os credores vão fazer? Vão emprestar mais dinheiro?
a primeira reação é não vamos emprestar, porque senão está pagando já o que já deve, como é que a gente vai aumentar a exposição? Só que a empresa precisa de liquidez para capital de giro, também, às vezes, para fazer certos pagamentos e adoçar o ânimo dos credores, para sinalizar que a empresa tem boa vontade e capacidade de superar aquele problema de insolvência, enfim, de problema de fluxo de caixa. E o problema é que, quando a empresa está em crise, ela tem dificuldade de se financiar e certos financiamentos vão secando. Fornecedores muitas vezes começam a cobrar antecipadamente para depois fornecer, então não dá mais para se financiar com o fornecedor, e, enfim, e por aí vai. Então, é importante ter bons profissionais para conseguir abrir portas de alternativas de financiamento que são decisivas. Se existe o financiamento, o caso vai ser bem sucedido. Se não tem financiamento, se não tem acesso à liquidez, enfim, para capital de giro e para custear parte da reestruturação, o caso já passa a ter mais dificuldade de ser implementado. E tanto faz quem vai financiar. Às vezes pode ser o proprietário mesmo da empresa, acionista, controlador, enfim, que confia no negócio e que coloca mais recursos. Às vezes é alguém que também é acionista, mas é minoritário da empresa e quer ter uma participação maior e confia naquela empresa, e daí entra com aporte de recursos, sinaliza para os credores que tem gente fazendo esforço para resolver o problema, e isso daí destrava com muita velocidade as negociações. Ou, às vezes, terceiros, que não são partes relacionadas, podem ser fundos de investimento, podem ser, enfim, instituições que não têm relação ainda com a empresa, mas que atuam nesse mercado e que têm experiência nesse mercado. Então, eu diria, ser bem assessorado faz toda a diferença, e ter uma boa estratégia de financiamento também. E a estratégia, claro, passa por ter bons assessores financeiros para fazer uma gestão de caixa no curtíssimo prazo. Você passa a ter um controle do caixa que nenhum empresário imagina que é possível fazer. Você consegue fazer um controle na casa do centavo, com projeções a cada 2 semanas e ir renovando para não ter surpresa nenhuma. E, ao mesmo tempo, buscando fontes de financiamento, enfim, por dívida, por equity, enfim. Eu diria que essas são as duas, na minha opinião, as duas principais iniciativas que devem ser adotadas para que uma reestruturação seja bem sucedida. Não, muito bom, Cássio. E essa questão do investimento, e tu é um defensor, um ativista do DIP, para quem não conhece, na lei americana e a lei brasileira foi uma cópia tropicalizada da lei americana, tem a figura do DIP, que é o Deep Financial, é um fundo de investimento, estruturas de investimento para dar segurança para o investidor e para a investida também, e para os demais envolvidos no processo, que aquele recurso vai ser destinado conforme o plano apresentado e aprovado por todos. O momento do investimento é um momento, diferentemente da lei brasileira, um momento mais precoce. Normalmente a empresa já entra, como o Cássio comentou, já tem que estar combinado com os russos. Tem que combinar com o fundo, entre recuperação, o carro não pode faltar gasolina. Tem que já ter dinheiro, recurso ali, para que determinada situação, seja para um investimento, seja para fluxo de caixa, seja para produção, o que for, tem que estar carimbado já o dinheiro pré-procedimento de recuperação judicial. Nós sabemos que são poucos os casos que tem essa organização prévia, esse empacotamento, combinação com o financiador e com a investida para esses aportes. E isso é muito complicado. Mas a lei brasileira, diferentemente... E eu sou um crítico também, Cássio, da lei brasileira, vários pontos, mas alguns casos que a gente já viu funcionou compra de ativos, funcionou essa gestão de caixa interina, onde tinha o parceiro financeiro alocando capital carimbado para onde ia. E a empresa, depois que saiu essa pessoa, gerou uma confiança no mercado, que aquele procedimento foi adotado pela empresa,
e a empresa continuou praticando e sendo fiel ao caixa, às boas práticas. Então, temos casos, inclusive, que alguns credores ou financiadores entram em recuperação que eu coloco dinheiro. Fora da recuperação, não vou colocar porque vai ser um cenário muito incerto. Mesmo a recuperação tendo decisões para um lado ou para o outro, eu me sinto mais confortável no processo de recuperação judicial. E nessa linha, César, que eu já te passo a palavra, em linhas gerais da recuperação judicial, mas também pegando esse ponto do conforto do investidor em processo de insolvência, como bem o Cássio comentou. Eu quero ouvir primeiro o que tu acha, né? As principais dicas aí de uma recuperação judicial bem sucedida, mas também queria ouvir, eu sei que tem essa experiência vinculada à FAND, a financiamentos, empresa estressada, daquele conforto para o financiador colocar recursos e aí sim dar mais tração, dar mais velocidade, mais qualidade na caminhada de reestruturação do negócio. A palavra está contigo. Perfeito, Roberto, obrigado. Na verdade, vou colocar exatamente o que eu entendo como itens da recuperação judicial para realmente ela virar e ela ter sucesso, e necessariamente ele esbarra nesse item já levantado pelo Cássio e que tu me puxasse o gancho aqui também. Bom, quando nós estamos falando em o direito da insolvência, e aí especificamente nós estamos falando da recuperação judicial, primeiro a gente só debate tanto esse tema no país exatamente porque nós temos realmente uma dificuldade de empreender muito grande, porque nós temos um conflito muito grande do empresário com outros atores. Para mim, o resumo disso é a discussão ferrenha que existe com as fazendas públicas, a questão de um interesse público que faz com que, inclusive, uma dívida tributária possa ensejar pedidos de falência como uma proteção do interesse público. Eu talvez seja até uma limitação intelectual minha, mas eu não consigo alcançar esse raciocínio no momento que exatamente extirpar uma empresa que tenha viabilidade e possibilidade de continuidade é a manutenção de elo econômico, tributos futuros, pelo menos, e manutenção de empregos de pessoas que consomem e geram tributos. Então, assim, eu não consigo entender esse conflito. Mas esse conflito é o que nos faz tanto discutir o direito da insolvência. E aí, indo exatamente para o ponto, Roberto, primeiro que nós temos uma necessidade, eventualmente, de recuperações judiciais, mesmo hard cases, aquelas complicadas. Por quê? Porque no Brasil nós ainda não temos, talvez tenhamos em breve, uma falência com fresh start, que possibilite uma rápida recuperação do empresário, voltar ao mercado e empacotar aquilo que não deu certo. Como isso não existe, muitas recuperações judiciais têm que ser lançadas à mão para, de alguma forma, tentar manter viva aquela empresa. E o ponto, já entrando onde levantasse, e o Cássio falou, incrivelmente, nós temos dentro do procedimento de insolvência, daqui a pouco, um ambiente mais propício para o investimento. O ambiente se torna mais propício e mais atrativo para o investidor, porque nós temos crises constantes no país, fora crises externas, porque nós temos um problema de financiamento. O Brasil ele não tem um mercado de capitais maduro, o que faz com que, basicamente, o financiamento empresarial esteja na mão dos bancos, com operações, salvo para grandes grupos, com algumas taxas de juros talvez facilitadas, para as empresas médias, pequenas ou de algum porte, ainda com taxas altíssimas, que acabam carregando o passivo dessas empresas e torna a rentabilidade delas, em dado momento, insuficiente para fazer frente a esse custo. Então, como nós vivemos desse tipo de financiamento, mais cedo ou mais tarde as empresas têm problemas carregando essas dívidas financeiras e têm que ir para o ambiente da recuperação judicial, porque não conseguem investimentos diversos por esse mercado imaturo. Na recuperação judicial, o jogo muda, porque quando elas entram no ambiente da recuperação judicial, que passa a ser um ambiente controlado judicialmente e tendo uma série de proteções, inclusive a gente sabe que um instrumento muito utilizado, por exemplo, de venda de ativos, com UPIs, que são unidades produtivas isoladas, acabam sendo vendas de ativos que desintoxicam esses ativos, permitem venda de ativos de uma empresa em dificuldade e a aquisição por terceiros sem haver a sucessão de dívidas. Então, todo este ambiente da recuperação judicial, extremamente regulado e protegido pelo judiciário chancelando as operações, acaba dando um ambiente de maior segurança e, então, aumentando, digamos, a disponibilidade do investidor neste ambiente
sim investir, porque é um ambiente que passa a ter um controle maior. Então, assim, nós temos algo que não seria normal, mas no Brasil também requerer soluções normais, não é, digamos assim, o mais comum. Então, a empresa fora da recuperação judicial tem dificuldade de endividamento por tudo que nós falamos, litigiosidade alta, ausência de proteção de personalidade jurídica, diversos problemas. Quando ela entra em recuperação judicial, que vai se valer de um remédio jamais amargo, exatamente por esse ambiente protegido, ela acaba tendo maior atratividade, porque o investidor, nesse momento, sente que tem um ambiente seguro para investir. E a gente sabe que, em finanças, segurança baixa a taxa de juros que vai ser cobrada da operação, torna ela viável, e a empresa, realmente, quando parece estar no seu pior momento, é que ela tem, daqui a pouco, as maiores facilidades de continuar a sua operação. Só uma observação aqui, eu acho que estão compartilhando a tela no e-mail de alguém. Ah, melhor. Exato. Né? Exato. Só cuidar aqui, isso. É, Michele, puxou. Michele, por favor, ajustar aí. Problemas do coronavírus, problemas administrativos aqui. Mas, Michele, por favor, só para retomar ali que a tela acho que foi dividida de novo. Por favor, tá ótimo. Obrigado, Cassiano. Eu vi ali, mas eu achei que fosse alguém ia circular, algum de vocês ia dividir a tela com alguma notícia boa para a gente aqui. Eu pensei que era um de vocês que estava indo no site do banco ver o saldo, daí não ia caber na tela. Eu tira antes que... Né? Maravilha. E contigo, Ju, tua experiência, tua regra de ouro, eu sei que tu acompanhou. Lá na pré-lei tinha uma expectativa lá nos bastidores da aprovação lá em 2000, ficou 10 anos tramitando no Congresso, mas em 2005, ali no pré-aprovação e aprovação, aqueles casos que foram testados, mas infelizmente alguns casos já... O pessoal ficou esperando tanto a lei entrar em vigor, não tomou nenhuma medida, não buscou renegociar, deixou ele entrar em vigor e buscou o remédio legal, mas a empresa já estava quebrada. Então, alguns casos complicados. Depois, ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, de lei, que ela foi realmente muito testada. Então, a experiência aí, a nossa regra de ouro aí, que a gente pode aí usar na cartilha aí das reestruturações, principalmente na recuperação judicial. Tua sugestão aí. Não sei se tu acompanha os demais, tem alguma outra sugestão? Eu acho que os colegas mapearam bem, né? A gente, na verdade, assim, o percurso da lei até hoje é bem significativo se a gente parar para pensar o que foi que aconteceu desde 2005 para cá, né? Essa lei foi uma mudança muito, muito grande, então ela precisou de um processo de maturação e isso gerou aí alguns problemas. Mas as dicas são essas, né? É organização, é investir em transparência, é ter a parte não visível do processo, que é o tema de casa, né? A reestruturação da operação sendo muito bem feita, muito bem conduzida. Recuperação judicial não é um dia até tu falaste isso, Roberto, numa das conversas que a gente teve aí, né? Por si só não resolve nada, não resolve nada, às vezes até complica, né? Ela é parte de uma estratégia muito maior que precisa ser implementada. Mas, assim, além de avançar um pouco nisso e chancelar o que os colegas colocam, eu acho que a gente tem que também voltar um pouquinho, até pela questão das pessoas que estão nos assistindo, assim, o escopo da conversa, voltar um pouquinho nesse assunto das estatísticas, né? A gente ouve muito isso. Recuperação judicial eu não vou fazer, porque 1% só dá certo. Ainda tu fosse generoso, Roberto, e resgatasse aquela estatística do 4%, mas tem uma outra anterior ainda, que nem era uma estatística, foi uma reportagem aí que virou uma maldição para a gente que trabalha com isso, do tal do 1% das empresas que sobrevivem, né? Então, esse é um tema, assim, que eu vejo que talvez seja o mais difícil de tratar quando a gente vai conversar com um empresário que precisa, de alguma maneira, ressignificar o seu negócio, e a recuperação judicial, ou extrajudicial, enfim, são os caminhos. Mas quando você já chega no ponto da judicial, esse é um tema que volta. Então, nós não temos hoje no Brasil uma grande estrutura de dados, né, que possa nos fornecer contra-argumentos para isso. Nós temos aí, eu acho que até é importante resgatar,
uma jurimetria que foi feita, um levantamento de dados no estado de São Paulo, né, uma base de dados de até 2017, e que coloca o tema em outras bases. Então, claro, uma boa parte dos processos que foram analisados, eles ainda não estavam finalizados, né? Mas aqueles que estavam finalizados e que tramitaram em várias especializadas, e aí vem de novo essa questão do ambiente, que vocês falaram tão bem, né? O ambiente não é só o processual, é o ambiente de judiciário também. A gente tem aí uma estatística de perto de 30% de casos de recuperação judicial que terminaram o período de acompanhamento encerrou por decisão de encerramento mesmo, e não por conversão em processo de falência, que seria outra forma de encerrar os processos de recuperação. Então, sim, recuperações judiciais bem conduzidas, e o Cássio deixou isso, né, tratou muito bem disso, profissionalmente conduzidas, por equipes multidisciplinares, que não lidem só sob o ponto de vista jurídico, mas também financeiro, operacional, comercial, tributário, enfim, né? São caminhos viáveis que dão certo, e quando dão certo, dão muito certo, né? A gente tem casos aí de empresas que saíram refundadas de processos de reestruturação e também dentro de ambientes de recuperação judicial, porque aprenderam na dor, né? E a dor ensina muito a ter boas práticas de governança corporativa. Um dos temas da Lei 11.101 é trazer para dentro da empresa, né, os princípios da governança, transparência, accountability, equidade, responsabilidade social. Então, isso tudo vem com muita força para dentro de empresas que muitas vezes não trabalhavam com essas variáveis, né? E quando a empresa sabe aproveitar, se assessorando corretamente, tendo o espírito, a humildade de aprender, né, de buscar mudar com a crise, a empresa acaba saindo mais forte, né? Começando com uma governança de crise, ela vai arrumar para uma governança corporativa e ela vai sair uma empresa mais líquida, uma empresa com maior capacidade de caixa. A gente tem vários casos aí em que a gente identifica esse tipo de situação. Eu acho que um dos pontos mais difíceis ainda hoje, que mais precisa de atenção para que as recuperações judiciais sejam mais exitosas, além desses todos que os colegas colocaram, então respondendo à pergunta, é o ambiente. O judiciário precisa investir em várias especializadas, o judiciário precisa investir em assessores técnicos já habilitados para lidar com o processo de recuperação judicial, né? A gente vive aí num sistema multiportas, né? Trabalha com um sistema multiportas para a solução de conflitos e de disputas, e muitas vezes a recuperação judicial é a melhor porta para aquele caso, né? O que a gente afere nos diagnósticos, como já foi tratado aí também antes pelas pessoas que me precederam, e às vezes você abre aquela porta e ela não é aquela sala que você vai entrar e não é tudo aquilo que ela poderia ser, né? Porque falta um juiz especializado, falta eu acho que a profissão de administrador judicial ela ganhou bastante profissionalização aí nos últimos anos, melhorou muito também trabalhar, né? As pessoas já sabem bem o que tem que ser feito, mas os juízes especializados, a assessoria técnica de juízos especializada, para mim, eu acho que hoje é o investimento que mais precisa ser feito. E, ao contrário do que eu imaginava, infelizmente, pelo menos aqui no Estado, acho que a crítica, ela salutar, deve ser bem vista, não foi feito esse investimento, foi feito um investimento muito grande na questão dos sejusques ali para tratar com mediação e extrajudicialização de dívida, mas a gente não viu o esforço das varas judicializadas regionais, aliás, varas especializadas regionais, ganhar o fôlego dentro desse contexto que seria o da pandemia, dessa preparação supostamente que o judiciário deveria estar fazendo para lidar com os próximos capítulos aí das consequências econômicas. Então, isso preocupa. Para mim, é o tema assim, mais nervoso, como eu disse, e não depende da gente, né? Esse que é o grande problema. Então, lidar com recuperação judicial, eu faço isso já tem quase 30 anos, ou em situações de insolvência, principalmente no interior, é sempre uma profissão de fé, né? A gente tem que fazer muito agravo de ouvido, conversar muito com o juiz, trabalhar bastante essa questão do olho no olho, de retomar a confiança, mostrar que o projeto para em pé, e isso às vezes a gente faz mais na conversa do que até nos números, né? Agora, se a gente tivesse um ambiente mais técnico, esse caminho ficaria mais abreviado e as coisas fluiriam melhor. Então, as dicas do ponto de vista da empresa que os colegas colocaram são perfeitas, endosso completamente. Mas do outro lado, de quem tem que prover o ambiente para a judicialização dar certo, eu acho que ainda tem um esforço a ser feito nesse sentido aí das varas regionais. Agora, com o processo eletrônico, isso ficou
significativamente mais fácil, né? Não tem sentido que a gente ainda não tenha todo o Estado mapeado com esse tipo de juízo. Então, na minha opinião, é isso. Argumentar as estatísticas dessa forma um pouco diferente, né, para as pessoas entenderem, mas também criar um ambiente melhor de judicialização. Perfeito, Juliana, perfeito. E esse gancho, dois pontos muito importantes que tu comentou da questão da governança, da essencialidade da governança na recuperação do processo de recuperação judicial. Eu escrevi um artigo faz bastante tempo já, acho que faz mais de 6, 7 anos, agora não me recordo faz quanto tempo que eu escrevi o processo de recuperação judicial. A lei impõe que o empresário apresente uma série de informações, relatórios mensais de gerenciais de fluxo de caixa, de operação, de vendas, de compra, número de funcionários. É um dever legal. Mas no momento que o empresário entender que tem que ser um desejo dele, olha, eu quero mostrar, esse relatório está muito simples, administrador judicial. Eu quero botar um pouco mais, posso abrir mais 3 capítulos aqui. Eu quero mostrar o que eu estou fazendo aqui na casa, minha qualidade dos meus produtos, minha eficiência na produção, como é que eu estou lidando com o meu RH. Eu quero abrir mais alguns leques nessa apresentação, porque o desejo dele mostrar para o mercado que ele quer realmente mudar, que ele realmente, a recuperação está sendo um momento, um ambiente onde ele está passando por dificuldades, passando por transformações, mas realmente ele está querendo, ele está usando essa oportunidade para sair lá na frente muito mais forte. Esse é um ponto que comentou, eu assino embaixo, assim, com toda a força. E outro ponto da vara especializadas, que nós, como comissão da OAB, a gente vem construindo e trabalhando, criando essa ponte junto ao Tribunal de Justiça para realmente a gente conseguir construir. No ano passado já foi implementada uma nova vara especializada. Ano passado, agora com a pandemia, foi ano passado. Aqui na vara da comarca de Novo Hamburgo, onde avocou uma série de municípios e já tinha um juiz especializado ali, o doutor Alexandre, um juiz altamente especializado. Então a região foi agraciada, abençoada com essa vara especializada. Realmente ali tem uma estrutura nota 1000 em processo de reestruturação, recuperação judicial e insolvência em geral. Então vamos tentar na região noroeste agora uma batalha que para o ano que vem tentarmos instalar aí, tentar sensibilizar o tribunal, uma vara especializada vinculada também às áreas de insolvência, a área empresarial como um todo. Temos um tempo muito limitado, temos mais 6 minutos, mas eu queria fazer extrair de vocês só mais um detalhezinho. O César comentou um pouquinho sobre questões de natureza tributária, mas eu queria explorar um pouquinho mais, César. Eu queria também ouvir do Juliana e Cássio, mas como o tempo é limitado, tentar 2, 3 minutinhos cada um, só para a gente empacotar, porque as dívidas tributárias não sujeitam à recuperação judicial, é um tratamento diferente. Então, César, como é que lida com esse monstro? Dívida fiscal, normalmente dívidas maiores que as empresas têm, como é que a gente lida com esse animal difícil de controlar? Por favor. Perfeito. Procurar ser bem breve para respeitarmos o tempo aqui. Mas, como o Roberto colocasse, exatamente a dificuldade do endividamento tributário, ele é um endividamento que, pela legislação, ele não é sujeito à recuperação judicial, ele está fora da recuperação judicial. Esse fora da recuperação judicial acabou, de certa forma, em dado momento, até pela jurisprudência, favorecendo os contribuintes, no sentido de que esses débitos ficaram fora, não eram negociados pelo plano, mas se criou uma jurisprudência que, inclusive, não poderia haver expropriações patrimoniais em razão desses débitos. Isso gerou muito conflito entre a Fazenda e os contribuintes, porque a Fazenda efetivamente se sentiu numa posição desprestigiada, que os débitos privados estariam sendo resolvidos em detrimento do débito público. E aí surge esse conflito aí que eu mencionei, de interesse público e interesse privado, que eu sinceramente não concordo, porque o interesse público é na manutenção de todos os elos da cadeia econômica. Mas o que nós temos hoje, então, assim, é esse embate forte entre fisco e contribuinte no ambiente da recuperação judicial, com algumas, digamos assim, conquistas, botaria entre aspas, recentes do fisco, com autorização em decisão pontual, mas com autorização para eventualmente mover pedido de falência, mesmo para a empresa em recuperação judicial, ou mesmo tentando
de certa forma, avançar dentro do patrimônio das empresas em recuperação. E nesse cenário, pelo menos, surge um ponto de convergência, que é cada vez mais uma tendência do fisco e de procuradorias a criarem mecanismos de composição dos débitos tributários, que eu acho que é uma luz no fim do túnel que vem muito positiva. Então, recentemente, nós já tínhamos legislações que davam algum parcelamento especial para a recuperação judicial, que, sinceramente, ele nunca foi tão especial, porque ele era em torno, normalmente, de 84 meses, 7 anos para uma empresa que está em recuperação, realmente é muito pouco, mas vem havendo as legislações de transação tributária que começam a dar melhores possibilidades, com alguns descontos, outras possibilidades de negociação, inclusive abrindo possibilidades de propostas individuais dos credores para apresentar um plano de como poderiam pagar esse endividamento. Então, assim, esse cenário hoje de aproximação, eu acho, de fisco, talvez mais colaborativo, é positivo. Existem ferramentas, temos esses elementos de transação, temos negócio jurídico-processual, que é uma figura processual, mas que permite negociações com o fisco, inclusive tem regulamentação por portarias. Então, assim, Roberto, hoje o endividamento tributário, existe muita discussão jurisprudencial, mas a saída também existe, porque para empresas em recuperação judicial, normalmente essas legislações têm um capítulo próprio, que dão alguma flexibilização maior e melhores possibilidades de negociação. Então, podemos dizer que o contribuinte hoje tem como sentar em melhor condição nas mesas aí das fazendas públicas para negociar esses endividamentos. Ju, por favor. Bom, eu, assim, em benefício do tempo, também vou ser bem breve. O César tratou muito bem do assunto, né? O endividamento tributário é um dos sintomas de crise. É comum as empresas se financiarem, não pagarem impostos, né? Quando já não conseguem aceder aí a outras formas de crédito. E existe uma certa leniência, uma certa aceitação desse endividamento tributário, né? O discurso do empresário brasileiro de que a carga tributária é alta, e ela efetivamente é, né? Acaba legitimando, de alguma forma, a gente vê esse início de doença que avança rápido e avança consistentemente em muitas empresas com as quais a gente trabalha. Mas, além dessas alternativas que o César colocou, me parece que também existem outras que vêm antes, porque se existe um endividamento muito grande, existe uma ineficiência tributária muito grande, né? A gente vê muita empresa pagando imposto sem precisar pagar imposto, pagando imposto de forma desnecessária, né? Ainda mais depois da Lei Complementar 160, em que a gente pode trabalhar também no nível das subvenções, trabalhando com planejamentos, enfim, e buscando uma matriz fiscal mais adequada, né? Mas, quando o problema já está instalado, o caminho é esse. Hoje, negociar prateleira é vasta, existem muitas opções de qualquer uma das fazendas, né? Principalmente estadual e federal, e não dá para trabalhar só com a resolução dos passivos bancários e com fornecedores, tem que trabalhar todo o problema do endividamento e tem que entrar no escopo aí essa questão tributária, sem dúvida nenhuma. Então, os instrumentos existem, o problema tem que ser tratado e é importante que as pessoas não deixem que ele avance muito, né, em nome dessa cultura de que não pagar impostos é aceitável, porque isso depois lá na frente cobra um preço muito grande e um preço sistêmico muito grande, aumento de taxas e tudo mais. Então, acho que muito rapidamente seria nesse sentido, assim, muita atenção com esse endividamento, porque ele é perigoso. Cássio, por favor, teu recado final. Eu concordo com tudo que foi dito sobre o passivo tributário, tem que ter uma boa gestão. E de novo, aqui, acho que como recado final, é necessário contratar assessores experientes e especializados que sabem como esses problemas se manifestam e como enfrentar esses problemas. Do contrário, você vai querer, enfim, remendar uma barragem com band-aid, por exemplo, e não funciona. Então, o que eu diria é, para os que estão aqui presentes, que procurem sempre assessores idôneos, qualificados, experientes, enfim, e existem vários em atuação no país inteiro, então eu diria isso. Maravilha, meu querido. Poxa, eu só tenho a agradecer a vocês três, craques, profissionais de alto nível, queridos amigos. Estamos sempre aí nessa batalha do dia a dia, então é um grande prazer, realmente é muito bom
tá compartilhando conhecimento com vocês. Todo evento eu aprendo alguma coisa, eu anotei várias coisas, é impressionante. Pelo menos um insight, coisas que a gente já conversou, mas numa palavra que foi dita eu já acabo anotando aqui. A gente vai evoluindo, vai melhorando. Conseguimos ser melhores para entregar também, fazer entregas melhores para os nossos clientes. Então, é um grande prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos que tiveram a paciência aí de nos ouvirem. É um assunto que é um pouco mais complexo, mais maçante, mas quem trabalha com isso é apaixonante, é uma matéria envolvente. Então, acompanhe nossa comissão, estamos no Instagram, acompanhe nossa comissão, estamos super ativos, diligentes, temos vários projetos já que saíram do forno, uns estão no forno, cartilhas, eventos, podcast, temos assim, olha, é um leque de opções, então nos acompanhe, a comissão está inteira à disposição de todos vocês. Reitero que ano que vem faremos um evento presencial na região. Esse é um comprometimento nosso, só não vai acontecer se não deixarem, se tiver tudo fechado ainda, mas a ideia é que aconteça. Então, agradeço mais uma vez a presença dos meus queridos amigos debatedores, agradeço a presença de todos vocês, foi um grande privilégio estar aqui com todos. Um abraço a todos, uma ótima noite e um ótimo feriado aí que se avizinha a todos vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite, valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.